flight begin. Domingo de Páscoa, domingo na mesma, para falarmos na Operação Stop do mundo automóvel. É assim todos os domingos na Rádio Observador, bem cedo. Eu sou o Miguel Cordeiro, comigo está o Alfredo Lavrador. Alfredo, boa Páscoa. Igualmente para ti, Miguel. E para os nossos ouvintes, claro, está. O que é que costumas almoçar na Domingo, Páscoa? Cabrito? sem amêndoas. O que é que costuma ser o teu almoço na Páscoa? Epá, não, sabes que eu não ligo muito a isso. Quando vivia, era miúdo e vivia com meus pais, que era cabrito com fartura. Agora é qualquer coisa que eu gosto. E gosto de cabrito, mas não é assim os meus pratos favoritos. Sim, também não... Mas pronto, mas eu basicamente gosto de comer Também e não beber. ligo muito à Mas gostas das amêndoas, é isso, não é? Amêndoas sim, sou um guloso. E a minha zanga-se comigo, mas pronto. Bem, temos que saber travar e é disso que vamos falar hoje, precisamente, de travagem. Bem, olha, essa ligação foi boa, foi muito boa. Foi boa, não foi? Foi boa. Vamos a isto. Antes de avançarmos, explica-nos o que é que tem em comum o sistema de travagem de emergência automático dos automóveis modernos e os fantasmas, que são mais frequentes em filmes de terror. Porque é disto que queres falar hoje. Há um sistema que, na minha humilde opinião, é aquele que contribui de forma mais evidente para a redução de acidentes, a redução de atropelamentos e por tabela de morte. É um dos sistemas que surge implantado nos carros, muitos dos carros melhores, mais caros de série, outros é um opcional, que estou-me a referir ao sistema automático de travagem. Ao sistema autónomo de travagem. O nome varia consoante a língua, mas basicamente é um sistema que trava quando o condutor não trava. Ou seja, é extremamente útil e evita uma série de situações muito aborrecidas. E esses fantasmas não foi uma invenção minha, nem tua. Estamos completamente afastados de qualquer tipo de responsabilidade, sim. Mas é sim a denominação que a indústria automóvel e, sobretudo, as empresas de eletrónica que produzem este sistema atribuem a uma situação em que o sistema, por achar que viu um objeto, um veículo, um peão, um ciclista, trava a fundo para evitar o embate, mas esse ciclista, ou peão, ou carro, ou o que seja, nunca esteve lá. Foi um erro de percepção. E então eles denominam isso um efeito, uma travagem fantasma. E é disso que vamos falar hoje, juntamente com os benefícios do sistema de travagem de emergência, que já são feitas para estes casos. Existem. Okay. Salva-vidas. Mas vamos por partes. O que é o sistema automático de travagem de emergência e como é que isto funciona? Olha, todos nós, só para quem nos ouve perceber o conceito, todos nós, deixemos de fitas, nos distraímos ao falando. Olha, porque estamos a sintonizar o rádio e normalmente o rádio não está à frente da vista, dos olhos, não é? Quando não está entre nós e a estrada, digamos assim. Quando vais com o teu amigo ou com a tua mulher e comentas qualquer coisa, olhas para ela. Quando olhas à volta para ver se vem algum carro no cruzamento e não sei o quê, podes estar distraído se o veículo da frente travar, se tu fores relativamente próximo, tu bates no veículo da frente. E isso é aborrecido. Se por acaso, na mesma situação, de repente sair um peão entre uns carros estacionados, se estiver na segunda fila, mais difícil ainda de ver, tu tens grandes hipóteses de atropelar esse peão. Então, para evitar isso, os veículos começaram a ser equipados com um sistema que faz parte daqueles ADAS, que são basicamente sistemas de ajuda à condução, que graças a uma câmara, a um radar ou a ambos, na maior parte dos casos, lê o que está à frente, vê o que está à frente dele, e se detectar uma situação desse género, um embate iminente, se não for iminente, se estiveres ainda a uma certa distância, ele é capaz de lançar um aviso sonoro, como quem diz, olha para a frente, que isto está-te a esticar. Se for muito próximo, então ele não te diz nada, trava a fundo e é uma travagem extremamente violenta. Tanto quanto aquela que tu fazes quando és tu a travar a fundo. Claro. E se já fizeste isso quando alguém vai ao teu lado distraído, eu garanto que aquilo é um susto da vida deles.
mas é preferível do que bater em alguém. Sim, Portanto, isso é o funcionamento do sistema de travagem de emergência. Ok, mas falta perceber onde é que aparecem os fantasmas, não é? Os fantasmas, como disse há bocadinho, é uma situação inventada pelo próprio sistema. Portanto, nitidamente viu muitos filmes do Hitchcock ou qualquer coisa do género, e ele acha que viu que na realidade não existe. E porquê? Porque, como qualquer sistema eletrónico, isto é como tudo. Por exemplo, eu uso óculos desde miúdo, e desde miúdo percebi que para ver alguma coisa de jeito tenho de limpar as lentes. Pronto, e muitas vezes o radar, que não é muito limitado pela sujidade, mas a câmara é. E então, se ao existir porcaria, pó, lama, o que seja, acumulada em cima da lente, que normalmente está protegida pelo para-brisas, mas pode não estar, ou se estiver à frente do radar determinadas poeira ou qualquer matéria com uma consistência determinada, que possa limitar o que o radar vê, aqui entre aspas, o que acontece é que o sistema não funciona bem. Isto é o que acontece na maior parte dos casos, mas há outras situações. O sistema recebe atualizações volta e meia, e algumas podem ser destinadas ao sistema de travagem automática de emergência, e depois, ou por isso, ou para evitar isso, esses sistemas têm que ser recalibrados, e às vezes é preciso ir ao concessionário para certificar que aquilo está a funcionar bem e não está a haver um veículo parado quando não está lá nada. Maneira que é basicamente aí que aparecem os fantasmas. Mas estas travagens fantasmas podem envolver alguma gravidade? Olha, posso contar uma história? Eu nunca passei por isso. Quer dizer, eu tenho um carro com essa história. Sim. E já me aconteceu. Deixa-me descrever a situação para os nossos leitores, para os nossos ouvintes perceberem. Imagina-te a fazer uma curva numa cidade, numa rua de uma cidade, com carros estacionados de um lado e do outro. Sim. O teu carro está a passar, estás a curvar, não vais bater em ninguém, porque tu estás a curvar, e vais tu ao volante, etc. Mas estás a passar relativamente próximo de carros parados. E se o teu carro, a câmara que olha em frente, vê um carro parado ali, não há forma de não perceber isso. E então o sistema tem que calcular o raio da curva e a perceber-se que, apesar do carro estar ali à frente, o caminho do teu veículo não vai ser por ali. Logo não lhe vai bater. Mas isto implica uns cálculos e uma avaliação da velocidade e da distância e por aí fora. Basta que qualquer coisa corra mal, a tal recalibração não está correta, para que o sistema considere a possibilidade de ir bater naquele carro que está parado. E, portanto, trava constantemente. E então trava. E eu, só para contar uma história rápida, no arranque da secção auto no Observador, fomos contatados, não me lembro provavelmente, não lembro especificamente dos dados, mas sei que fomos contatados por um leitor que nos contou uma história. Tinha um carro, na altura que era um Volvo, e então a esposa teve uma situação dessas travagens de emergência, sem nada à frente, ou seja, uma travagem fantasma, e o carro travou de tal forma violenta que ela partiu a clavícula. E eles contataram o concessionário, etc., que aquilo nunca mais avançava, e nós acabámos, o Observador acabou de dar uma ajuda, contatando a Volvo, o importador, que acabou por resolver a situação rapidamente e sem mais coisa. Mas, ou seja, isso existe, e os danos são grandes, são graves. Num jovem como tu, que estás aí para as curvas, ficas com o susto e um vergão no peito ou no pescoço, etc. Mas uma pessoa de idade, uma senhora com osteoporose, etc., facilmente pode ter danos nas clavículas, nas costelas, no externo, e quem sabe na própria
coluna, na anca, claro. etc. Ou seja, é delicado, convém evitar. Então... É um facto que nos sistemas mais modernos, e sobretudo nos sistemas que têm atualizações periódicas, os construtores detectam isto e fazem evoluir o sistema. Sim. E isto desaparece. Mas convém saber que existe e já agora interessar-se para saber se aquilo é a última atualização. Para que as vantagens do sistema não sejam muitas e as desvantagens nenhumas. Bem, já estás aqui a responder um pouco àquilo que eu te ia perguntar agora, que é o que é que se pode fazer para evitar esse mau funcionamento, essas surpresas desagradáveis, é mesmo manter sempre o sistema muito atualizado, não é? É saber que existem, para já. Não há nada que possas fazer, não pode estar preparado para uma travagem de emergência. Agora, há uma diferença entre um toque no travão para te chamar a atenção, que é quando é a forma do carro comunicar contigo, a dizer põe-te a pau, porque estou a ver muitos carros à frente e isto pode correr mal, mas sobretudo quando vais à revisão, vais ao concessionário, interessar-te para dizer, olha, eu acho que notei uma coisa ou duas meio parvas no meu sistema de travagem automática, importa-se ver se isso está atualizado, etc. E limpo os radares e as câmaras, etc. E resolves o problema assim. Agora, há outra coisa que convém lembrar. Se por acaso isto é uma chatice, e a verdade é que a quantidade de acidentes e atropelamentos que se evitam é, como se costuma dizer lá naquela história, priceless. Não há nada que pague isso. Sim. É verdade, é verdade. Alfredo, está feito por hoje. Olha, uma boa Páscoa. Um abraço. Igualmente para ti e para todos os ouvintes.